Olá, meu povo querido, eu sou Andrade e você está no canal Andrade Selva Raiz. E agora nós vamos juntos visitar o museu lá de Igaraçu, aqui na região metropolitana. Vamos visitar juntos o museu de Igaraçu. Vem comigo! Estamos exatamente agora no museu de Igaraçu, um museu histórico. O Isaac é quem está me atendendo aqui e vai passar muitas informações para a gente. Tu estás aqui há muito tempo, Isaac? Desde 2016. O homem sabe tudo. Desde 2016. Não é, Isaac? Nada, não sei muita aqui coisa. O museu de Igaraçu. Ou se você quiser mostrar esse relógio, por exemplo. Ele é um relógio do tipo carrilhão, talvez do fim do século XVIII ou início do XIX. Ele é de produção inglesa. No momento ele não tá rodando, né? Mas o mecanismo dele está bom. São só pequenos ajustes que faltam fazer para ele voltar a funcionar. Ele toca a cada hora. Ele é do século? Do fim do século XVIII ao início do XIX. Do fim do 1790 para 1810, por aí. Já no finzinho da colônia, início talvez antes do Império ainda, do Brasil Império. Assim, o nosso museu ele é formado por 3 casas do século XVIII, né? Uma delas, que é a que nós nos situamos agora, ela justamente ainda apresenta boa parte das divisórias internas. Esse espaço que nós estamos é a sala de estar dessa casa do século XVIII. Então, esses móveis que a gente contempla é do século XVIII? Não, esses móveis são de um período posterior, são do século XIX. Já é do século XIX. Exatamente. Aquele senhor que nós podemos... Significa que tem quase 200 anos. Exatamente, são seculares. Aí a casa é quase 300, né? A casa é quase 300. Exatamente. Aí esse senhor aí é o primeiro prefeito de Igaraçu, Luiz Cipião de Albuquerque Maranhão. Luiz de quê? Luiz Cipião de Albuquerque Maranhão. Primeiro prefeito de Igaraçu, né? Exatamente. Eita, rapaz. Ele foi prefeito pela primeira vez em 1890. 1890, 890. Exatamente. No contexto de mudança do Brasil Império para o Brasil República, né? A proclamação da República se dá... Nessa época, Isaac, eu estava nascendo. Eita! Rapaz, quem nasceu nessa época já está morto e enterrado há muito tempo, né? Pois é. Aí ele foi a primeira vez prefeito em 1890 no contexto de mudança do Brasil Império para o Brasil República, né, que houve em 1889, 15 de novembro, né, Marechal Deodoro proclama a República e as primeiras eleições aconteceram lá naquele momento para a criação da figura do poder executivo, dos prefeitos, que não haviam no período imperial. O executivo municipal só vem a existir no Brasil a partir da proclamação da República, né? E ele foi o primeiro prefeito de Igaraçu, o primeiro representante do executivo municipal. Aqui tem história, tem conteúdo. Olha que vista linda, né, Isaac? Isaac, né? Sim. É uma vista maravilhosa. Essa vista, inclusive, ela tem um tombamento, né? Ela tem um registro nacional. O nosso sítio histórico, que é a área que nós estamos inseridos, desde o ano de 1972, ela é registrada no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico do nacional, né, que é guardado pelo IPHAN como um bem nacional, né? Nossa paisagem, a arqueologia, a etnografia desse local, ele é considerado um monumento, né? Ele é tombado, é registrado a nível nacional pela sua qualidade arquitetônica, arqueológica. Tem conteúdo, viu? Exatamente. Essa daqui é uma imagem de uma pintora pernambucana chamada Nelise Tuliola. O Museu Histórico de Igaraçu ele foi criado pelo Instituto Histórico de Igaraçu lá em 1954. Há 71, vamos agora em janeiro fazer 72 anos de idade, né? E naquele contexto de criação, a Annelise Tuliola, essa artista pernambucana, ela foi contratada para retratar algumas cenas da região de Igaraçu. E essa daqui foi uma das que ela retratou. Nós observamos a igreja. Ela é muito bonita. Ela foi confeccionada, pintada em 1953, né, um ano antes da fundação do museu, e retratou-se a Igreja do Livramento e a subida da rua Bernardo Vieira de Melo, um antigo capitão-mor de Igaraçu, Bernardo Vieira de Melo, que foi capitão-mor de Igaraçu aqui no finalzinho do século XVII, em 1691, se não me falha a memória. Aí aqui nessa imagem ainda podemos ver a torre da igreja do Santos Cosme e Damião, né? Que é considerada a primeira. Aqui ao lado.
Exatamente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Que é considerada a mais antiga do Brasil e é ao lá de 1535. Ela é considerada a mais antiga do Brasil em funcionamento. Edificação. Em funcionamento. Né? A igreja A primeira foi de São Vicente, em São Paulo, São Vicente. Que ela foi tomada pelo mar. Exatamente. É isso? Aí ela não existe mais, né? Ela foi tomada pelo avanço do mar. Essa daqui é considerada a mais antiga. A mais antiga, edificada. Edificada e em funcionamento. Entendi. Aí, aqui ao lado o Convento Sagrado do Coração de Jesus, que é um convento já do meados do século XVIII. Aqui, né? Não, esse daqui é a Igreja do Livramento. Essa igreja também tem tombamento individual. É preciso ir lá também. Tá no livro de Belas Artes. Muita coisa cultural aqui pra gente mostrar para vocês. Pois é. Isaac, essas máquinas são bem antigas, né? Elas são do século XIX, né? Século XIX também. Uhum. Aí, uma delas, essa daqui, ela pertenceu a uma que informou no ato da doação a uma ex-escravizada chamada Dona Albertina Francisca do Nascimento, né? Ela, na informação oral que ela passou no momento da doação, ela teria conseguido erguer a sua vida, né? A partir desse ofício de costureira, né? Depois da libertação com a Áurea. Ela era costureira. Depois que acabou a escravidão, ela tem que sobreviver. E aí a partir esse era o ofício que ela conseguiu ter, né, para conseguir ganhar a vida. Essa daqui é uma sala que fala um pouco dos contextos de engenho, né? Nós aqui temos vários, na documentação do museu, cadastramos mais de 60, né? Além da própria parte expográfica, né? Museus eles também se dedicam à restauração e à pesquisa do acervo. E nós aqui temos um acervo de documentação histórica de 18 metros lineares que abrange o fim do século XVIII até o início do XX. E nessa documentação nós temos os livros de terras e engenhos. E a partir da nossa indexação dessa documentação, que pode ser consultada, nós conseguimos encontrar 63, se não me engano. São mais de 60 engenhos para essa região de Igaraçu. Esse daqui é um deles, é o engenho Monjope. Esse jarro aqui. É o seu jarro Vieux-Parry. Esse jarro Vieux-Parry ele foi comprado para um engenho Monjope lá na década de 1850. Em 1850? Na década de 1850. A gente não consegue precisar o ano. Mas na década. Nessa década. 1850. Exatamente. Estamos em 2025? Pois é. São 175 anos atrás. Só. Justamente na ideia de renovar. Esse vaso está caminhando para 200 anos, viu, pessoal? 200 anos. Lindo demais. Olha só. Importado da França, né? Da França. E ele foi comprado na ideia de renovar o mobiliário desse engenho, o engenho Monjope, para a recepção do imperador Dom Pedro II. Ele esteve aqui na região em 1859. Né? Esse engenho, ele é o único da região metropolitana do Recife, o engenho Monjope, a ter todos os elementos característicos de um engenho do período colonial, que são a Casa Grande, a capela, atrás dessa árvore aqui é representada a moita do engenho, onde se moía a cana para a produção do açúcar e da cachaça, nesse caso. E se nós fôssemos projetar essa imagem para cá, esse engenho também possui uma edificação que seria a senzala. Inclusive, a senzala, se der para a gente ver, a gente vai ver também. Certo. Esse engenho ele não está disponível para visitação atualmente. A Fundarp, que tem a guarda, né, que é a Fundação do Patrimônio aqui de Pernambuco, tem que ser oficiado, existe todo um processo para acessar esse bem. Aí, assim, se fôssemos projetar essa imagem para cá, existe uma senzala do tipo pavilhão. Nós temos aqui no Museu Histórico uns elementos que pertenceram à senzala de um dos engenhos da região, o engenho Araripe do Meio. E o nosso povo está doido para ver. Esse banco aqui é um banco da senzala do engenho Araripe do Meio. Essa cadeira também. Esse banco não ficava na senzala. Exatamente. Em 1800. Ele provavelmente é bem antigo, a gente não consegue datar não, mas é um banco ainda do século XVIII. Dizem alguns, inclusive, que essa cadeira aqui é do século XVII ainda. Olha, uma cadeira do século XVII. Talvez, a gente não... 300 anos. 400, né? Quase. Quase 400. Essa cadeira... Segundo século de colonização. Pois bem, ela tem quase 400 anos de história. Significa que os senhores de engenhos
Usavam ela. Essa especificamente não era do senhor de engenho. Essa cadeira aqui, a ideia dela ser do século XVII é justamente por um elemento de design, um elemento estilístico. O século XVII, ele tinha formas muito mais simples. Esse daqui, esse elemento superior aqui, é um acréscimo do século XVIII, provavelmente, e essa simplicidade aqui indicaria uma antiguidade maior. Ela não era de senhor de engenho, ela era utilizada pelo feitor-mor do engenho. O feitor era a figura do engenho, que era a dos escravos. Exatamente. Designar tarefas, né? Aí, assim, engenhos coloniais... Muitos escravos, Isaac, tinham mais medo do feitor do que do próprio senhor de engenho. O feitor e capitão do mato eram as figuras mais temidas, né? O capitão do mato, muitas vezes, né, Isaac, ele era negro. Sim, não exatamente. Só que, alforriado, ia trabalhar para o senhor de engenho. Exatamente. E fazia o trabalho sujo, que era capturar os escravos que fugiam daquela opressão. Exatamente. Infelizmente. Aí essa daqui era a cadeira que ele deveria utilizar para vigiar esses trabalhadores escravizados no momento do eito, né? Aí aqui nós temos também esse pilão que pertenceu a uma senzala, né? Um elemento importante daqui é que, assim, eles teriam que produzir sua própria comida, né? A casa de farinha era uma coisa importante em todo engenho, porque era muitas vezes a base da alimentação, né? A mandioca. Esse pilão, né? Exato. Esse pilão aqui especificamente também foi doado por aquela senhora ex-escravizada Albertina Francisca do Nascimento. Esse pilão aqui. Aí, assim, muito da nossa identidade nacional, né, especialmente no Nordeste do Brasil, foi formado a partir desse contexto, desse contexto dos engenhos, né, de mistura cultural muito violenta, né, a gente não pode negar isso, e que produziu uma certa amálgama cultural, e uma das expressões culturais disso são os maracatus. Muitos escravos eram jogados ao mar, todo dia, na travessia. No mínimo 14 corpos. No mínimo. Castro Alves, aquele poema dele é uma coisa muito... Tá. O Castro Alves ele diz muita coisa boa ali, né? Navio negreiro. Pois é. Não é mais famoso dele. Tem muita coisa boa. É um abolicionista, né? Mas nesse contexto... Antônio Frederico de Castro Alves. Exatamente, senhor. Mas é um negócio que eu fico até triste. Eu acho que ele faleceu com 26 anos de idade. 24 anos. 24, ó. Tuberculose. Infelizmente. Como é que uma pessoa, um jovem de 24 anos de idade, consegue falecer deixando uma obra tão grande dessa? Exatamente. E eu com 33 anos, não fiz nada ainda. Você faz muito feio. Mas você está fazendo para mim aqui, mas não chega aos pés de Castro Alves. Mas continuando aqui... Aqui é o quadro... falando muito desse contexto, o maracatu é uma expressão cultural dessa, e nós temos alguns exemplos das manifestações do maracatu de Igaraçu e da região. Essa calunga aqui é do maracatu Estrela do Norte. É uma calunga ainda do século XIX, da década de 1890. Essa daqui é um exemplo, uma boneca, uma calunga mais moderna, né, já do século XX, e foi comprada lá no mercado de São José, mas essa daqui nos foi doada ainda na década de 50, né, com a informação de que é uma calunga do século XIX. E esse som do maracatu nação. Maracatu Estrela do Norte era o maracatu nação. Outra expressão cultural do maracatu é o maracatu rural. Outra expressão do maracatu é o maracatu rural, melhor dizendo. Que nós temos aqui um caboclo de lança, que é a figura típica do maracatu rural, e um vestido de uma rainha de maracatu rural. Eles são... O folclore brasileiro. Exatamente. Essas peças elas foram doadas pelo seu Manuel, que ele está à frente do maracatu Águia de Ouro de Igaraçu, que é o maracatu rural mais antigo do nosso município. Isaac, esse quadro aqui me chama muito a atenção. É o Jean-Baptiste Debré, de 1927. Como é o nome? É um quadro do Jean-Baptiste Debré. Quem pintou foi João Batista Debré. Mas é uma reprodução, não é um quadro original, não. Sim. É de 1827. Agora, registra o que realmente acontecia naquela época. A gente está vendo ali a senhora de engenho sentada, a filha dela sentada numa cadeira, certamente estudando alguma coisa, a senhora ali cortando e os escravizados no chão. Exatamente. Inclusive as crianças escravizadas, né? Aí esse daí é um retrato de uma casa, de um sobrado de classe média da área do Rio de Janeiro, sabe? Que o Jean-Baptiste Debré, ele conseguiu retratar. Né? É uma cena doméstica. Ali, Resende, Campos do
Eu acredito que não tenha a informação precisa do local, né? Mas esse daqui, especificamente, é num contexto urbano. Contexto urbano? Então a gente pode pensar... seria um sobrado, não seria uma casa grande. Então a gente pode pensar Baixada Fluminense, por exemplo, Tinguá, Jaceruba, entendeu? Japeri, ali tudo era sítio, né? Sim. Eu conheço bem aquilo ali, e naquela época, quando eu fui lá, quando eu vivia lá, ainda era canavial. Canavial e laranjal. Entendi. Mas tinha. Então deve ser por ali. Se é uma coisa urbana, então deve ser naquela região ali. Esse daqui, nós estamos saindo dessa sala Engenhos e vamos ao espaço da sala de arte sacra. Um elemento importante. Entrando na sala de arte sacra. Um elemento importante que diz respeito à arquitetura desse prédio, antes de falar do acervo, nós começamos a nossa visita pela sala de estar, pela sala de visitas dessa casa do século XVIII. Esses espaços que estamos agora são espaços dos quartos dessa casa do século XVIII. Aqui, não nessa sala, mas aqui, a gente pode voltar um pouquinho, inclusive tem essa argola aqui que deveria servir para colocação de rede, né? Essa aqui, nós temos aquela também. Aí seriam dois espaços de quarto dessa casa do século XVIII, né? Aqui, na verdade, era uma casa de engenho. Não, era uma casa urbana. Uma casa urbana. Às vezes o senhor de engenho tinha sua casa no engenho, no sítio dele, né, afastado, para resolver a questão política, para estar perto aqui da Câmara. Inclusive a gente vai lá na Câmara agora, daqui a pouco. Ótimo. Aí, enfim, era o comum, né? Você ter sua casa grande e ter uma casa na urbe. Aí nesse caso aqui, essa casa ainda possui essas divisórias internas numa técnica chamada taipa de pilão. Toda a estrutura dela é em madeira, né? E para levantar a alvenaria da parede, você coloca duas tábuas paralelas, adiciona o barro, o pila, faz uma seção, depois adiciona duas tábuas paralelas, pila a seção em cima até chegar à altura desejada. Entendi. Aí ela tem toda... E essa armação do teto é toda em madeira, né? Esse entesouramento. Também do século? 18, 19. Porque, assim, essa madeira, ela sempre necessita manutenção, né? Aí, às vezes, há uma troca. Mas um detalhe aqui que nós conseguimos observar no teto é que algumas você consegue observar que ela foi talhada num enxó, né? Essas seriam as mais antigas. Essa daqui, por exemplo, já foi uma estrutura colocada mais recentemente para... Já utilizava o enxó. Com certeza. A marcenaria. Essa daqui, essa coluna aqui sextavada já foi um acréscimo recente para dar estabilidade a essa estrutura do entesouramento da casa, sabe? Aí essa daqui é a nossa sala de arte sacra, voltando para cá. Agora, perdão, isso aqui é o quê? Essa daqui é uma pia batismal. É uma pia batismal. Isso do século XIX, né? Do século XIX. Pertenceu à igreja, ao convento do Sagrado Coração. Na verdade, ela é do século XVIII, eu me confundi. Século XVIII, né? 18. 400 anos. Não, 300, né? 18 é 1700. 300. Olha essa pia batismal aqui. Quase 300 anos. Essa daqui é a nossa peça em exposição da arte sacra mais antiga. Ela talvez seja do fim do 17, é uma Nossa Senhora da Assunção. Ela é menos retratada, né? Muita gente conhece Nossa Senhora Aparecida, da Conceição, né? Mas assim, pela forma em que ela é exposta, né? Ela parece ser a Nossa Senhora da Assunção. Ela é do fim do século XVIII, ela ganha uma camada de raridade, porque ser dessa época era muito difícil uma imagem policroma da região de Colônia, né? Em Portugal você vai encontrar isso, bem mais portentoso, né? Mas produzido em contexto colonial, no século XVII era meio raro, um tanto raro você encontrar uma imagem em policromia. Ela é confeccionada num tipo de barro chamado terracota. Era um barro especial. Sim, tem um tratamento especial com a cerâmica, né, para ela produzir uma peça de maior qualidade. Também terracota é essa Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Pertenceu à Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Itamaracá. Pertenceu a quem? A Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Vila Velha, em Itamaracá. Rosário dos Homens Pretos. Do Rosário. Tem uma igreja do Rosário também dos Pretos lá em Olinda. Toda a vila tinha. Não é? A partir do finalzinho do 16 e início do 17, essa Irmandade dos Pretos ela começa a possuir igreja. Só para a gente deixar mais claro aqui para o pessoal,
Está vendo? A igreja dos pretos é porque ali os brancos não congregavam, só os pretos. É isso? Assim, nas Irmandades dos Pretos, especificamente na de Igaraçu, nós aqui no Museu, na documentação, temos já vem o nome, mas é a espécie o código da ordem, né? As leis, o regimento interno da Irmandade dos Pretos de Igaraçu. Se alguém souber, coloca aí eu esqueci o termo agora, vou lembrar já. Mas é uma espécie de regimento interno, nós temos aqui da Rosário dos Pretos de Igaraçu, dizia que quem era o tesoureiro devia ser sempre uma pessoa branca. Ou seja, tinha uma instância de tutela. O homem negro não podia ser o tesoureiro da própria igreja que ele frequentava. Exatamente. Aí, nesse período colonial, havia essa segregação, né? E na igreja dos brancos, os homens escravizados, os negros não entravam. Exatamente. Aí tem essa questão de segregação pelo chamado defeito de cor, né? Era o termo utilizado na época. Então, defeito mecânico, você produzisse trabalho manual, né, como carpintaria, com isso aqui, era considerado como defeito mecânico. E, por exemplo, você não pode se investir a um cargo de vereador, de capitão-mor, porque você tinha defeito mecânico e não era nobre. Se você tivesse defeito de cor, também. Né? É o termo da... Defeito de cor, porque o homem nasceu negro, então ele era defeituoso. Era defeituoso. Eles eram tão horríveis, os senhores engenhos, que eles pegavam as pessoas, tratavam as pessoas negras, tratavam como sendo animais. Para vender, olhava os dentes, negros e pessoas com os animais. E pessoas indígenas também, né? Os indígenas, eles foram escravizados, também, né? Eles tiveram um processo... A diferença é que os indígenas, eles relutaram muito para ser escravizados, por isso não foram. Porque eles não queriam trabalhar, né? Aí eles eram exterminados. Os negros, como já vinha da África, com algum ofício de plantação, alguma coisa assim, né? Então eles eram obrigados a trabalharem mesmo debaixo do chicote. Pois é. Não é isso? É uma complexidade enorme, né? É difícil até a gente observar, sei lá, tem os casos do bandeirismo, das entradas de bandeiras no sul, tem a luta dos potiguares lá no Rio Grande do Norte, tem a luta dos caeté aqui também. Aí uma complexidade que é difícil você resumir sem ser reducionista, né? Aí eu fico meio assim de dar uma opinião peremptória, né, sabe? Enfim, aí voltando a essa questão, né? Temos essa imagem da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Vila Velha, em Itamaracá, que ela também é em terracota, ela é do século XVIII. E, assim, Igaraçu era muito maior no passado, né? Nós temos peças, materiais, documentos de uma dimensão maior do que a divisão política da Igaraçu atual. Porque no auge territorial de Igaraçu, né, da vila de Igaraçu, com todos os termos que ela tinha jurisdição, com todas as freguesias, ela ia desde a ilha de Itamaracá até onde hoje fica o município de Santa Cruz do Capibaribe. Aí pegava quase toda a Mata Norte de Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe. É gigante. Já colando com o Rio Guaru? Exatamente. Mas lá onde o povo compra roupa, né? Era Igaraçu também. Santa Cruz, ela foi emancipada a partir de Taquaritinga do Norte, né? Que fazia parte de Igaraçu. Né? Aí a gente sabe por conta disso, né? Fizemos o professor Jorge Barreto, que é um historiador, o maior historiador de Igaraçu. Ele fez esse rastreio, né, das cidades que se emanciparam a partir de Igaraçu, e nós, a partir disso, conseguimos fazer um mapa mostrando, né, essas cidades filhas e as cidades netas, né, e conseguimos fazer mais ou menos essa abrangência geográfica da Igaraçu colonial do passado, do século XVIII. Essas pedras aí da frente ainda foi do tempo da escravidão, não foi? Conta-se que essas pedras elas são bastante antigas, né? O nome popular... Eu falo essa do canto. Exatamente, essa de cá. Assim, pela linguagem popular, que o guia mais antigo chama, seriam as cabeças de negro, né? Que os negros deveriam trazer aqui para o calçamento. Cabeça de negro? Eles chamam a pedra de cabeça de negro. Porque tem um formato assim, redondo e... pejorativo, pejorativo. Mas é o nome popular que existe para esse tipo de pedra. Seria bom que fosse abolido, né? Pois é. Aí, nós temos aqui, além dessas peças que nós mostramos, esses oratórios, né, de Casas Grandes de Engenho, e o destaque é para esse Cristo crucificado, né? Do século XVIII, do Engenho Araripe do Meio, da Capela do Nosso Senhor Bom Jesus. Ok. O que a gente pode ver mais por aqui, Isaac?
Podemos seguir para a próxima sala. Ah, é? Vamos para a próxima sala, então. Onde é? Aqui. Ah, por aí, né? Uhum. E aqui o território é teu, né? Para saber é complicado. Essa sala aqui, essa sala de jantar dessa casa do século XVIII, né? Século XVIII, né? Então essa mesa é do século XVIII. Não, essa mesa é uma mesa mais moderna, de meados do século XX, da década de 1950, e nós trouxemos aqui para compor o espaço. Entendi. Mas assim, ela foi do contexto de fundação do museu, mas tem essas cadeiras muito bonitas, né, que são feitas em couro, com detalhes manuais, né, especialmente a área do assento. Aqui esse piso amadeirado é justamente porque existe um porão dessa casa que alguns consideram antiga senzala. Lá embaixo. Aqui embaixo, né? É esse espaço aqui, nesse canto. Esse baú. Esse baú foi para uma doação que a senhora Dona Maria das Neves Vieira da Cunha, né? Que era, tem aqui escrito, mãe dos barões de Araripe e de Itapsuma, ela fez uma doação de 5 contos de réis para a igreja de Santos Cosme e Damião por uma graça alcançada nesse baúzinho. 5 contos de réis representaria hoje tudo. Rapaz, olha, para precisar assim, mas é uma coisa de centenas de milhares de reais. Uma quantia bem elevada. Era uma quantia elevada. Centenas de milhares. É porque um conto seria 1 milhão de réis. Aí seriam 5 milhões de réis, né? 5 contos de réis. 5 mil reais, 10 mil reais. Não, muito mais. Mais? Mais. Centenas de milhares de reais. Rapaz, é muito dinheiro. E com esse valor, ele foi feito o forro do madeiramento do teto da igreja de Santos Cosme e Damião. E ainda colocado, se vocês puderem observar, tem não, aqui não vai dar para ver, mas esse volume, temos essas janelas aqui. Sim. Deixa eu botar meu dedo aqui. Opa, aqui, essa parede aqui, esse volume é justamente da capela do Santíssimo Sacramento. Existia inclusive uma ordem do Santíssimo Sacramento. O chão dela tem uma paginação de piso de mármore, trazido da Paraíba. E esse valor do mármore foi custeado através dessa doação dela também. Mármore não é barato? Pois é. Aí assim, a obra toda, né, o forro... Se utilizou muito, né? Aí era um valor muito grande. Aí esse mármore foi utilizado, foi comprado através dessa doação por uma graça alcançada, que foi o filho dela, Augusto Vieira da Cunha, não ser preso por uma ameaça que ele fez a um juiz de direito de Igaraçu. Ele conseguiu o indulto imperial indulto do imperador. Entendi. Esse processo crime nós temos aqui no museu também, falando sobre toda essa história, é por isso que a gente tem essa informação. Até o processo crime. Tudo, infelizmente não, né? Mas a gente tem uma documentação, tem 18 metros com diferentes documentações. Essa mesinha aqui é bem antiga, não é? São do século XIX. Também, né? Exatamente. Aí outros destaques para essa sala. Nós temos objetos pessoais do Barão de Araripe, tá aqui representado nessa imagem. Do Araripe, né? Aqui nessa imagem, né, nós temos esse relógio, um peso, uma balança de cartas, um porta-rapé. E aqui abaixo nós temos uma pequena amostra de uns utensílios utilizados na recepção de Dom Pedro II, né? Bandeira do Império do Brasil, uma xícara que dizem ter sido utilizada pelo Dom Pedro quando ele esteve... Dom Pedro II. Pelo Dom Pedro II, quando ele esteve aqui na região. Essa xícara aqui pode ter sido utilizada por Dom Pedro II em 1800 e alguma coisa. Em 1859. Ele esteve aqui em 5 de dezembro de 1859. Aí, seguindo aqui para a sala, para o acervo, nós temos essa porta que pertenceu à igreja da Nossa Senhora da Misericórdia. Aqui é uma porta do século XVIII, apesar da igreja ainda ser do século XVI, indica uma reforma naquele período. E seguindo para cá, ó, saímos da primeira casa do século XVIII, né? Esse aqui era o fundo. Todo esse espaço aqui são acréscimos modernos do museu. Entendi. Essa daqui... Esse piso é bem antigo também. Pode ver que ele é bem antigo. Né? Ele é antigo, algumas peças são mais antigas do que outras, né? Há sempre a substituição conforme a necessidade, porque senão buracos, enfim, aí tira a acessibilidade do museu. Essa daqui é a ruína da Misericórdia, de onde veio aquela porta. Entendi. Na igreja que encontra em estado de ruína atualmente.
Igreja do século XVI. Aí, diferente daquele espaço, essa casa do século XVIII, o museu são 3 casas, estivemos em uma, essa é a segunda. Não tem a maioria das divisórias internas, né? Isso. Já foram retiradas para adaptação de uso do espaço, né? Aí ela encontra-se nesse estado. Essa aqui é a nossa sala de armas. Esse canhão aqui, que nós podemos pegar, ele veio do Forte Orange, lá em Itamaracá. Forte Orange, Itamaracá. Que era Igaraçu também, né? E nós temos aqui o brasão do Império... Tem uma réplica, né? O brasão do Império Português. Isso aqui é original. Não, esse é original. Do século XVIII. Olha só, esse canhão é um canhão original do século XVIII. Olha, rapaz, que acervo bom que a gente tem. Pois é. Aí aqui, esse daqui é o brasão do Império Português. Esse brasão aí representa o quê? É o brasão do Império de Portugal. Pronto. O brasão oficial do Império de Portugal. Exatamente. E aqui abaixo, esses números são a unidade de medida para você saber o peso dessa arma. Aí são 32 arrobas, 2 arráteis e 1 quintal, se não me engano. Convertendo para valores atuais, 2 toneladas. 2 toneladas. Só o canhão. Só o canhão. Ele tem essa liga metálica impressionante, né? Provavelmente ele conseguiria efetuar disparos, atualmente, apesar desses 300 anos de idade. Apesar de ser obsoleto, mas funciona. Exatamente. Consegue produzir um disparo. Olha, isso aqui são as balas. São os projéteis, né? São a munição. Os projéteis. Aí aqui Imagina um negócio desse. Eita, senhor, não pega no acervo. Pode pegar no canhão, mas Pesado que é. Aí assim, o Forte Orange está representado ali naquela fotografia. Forte Orange de Itamaracá. Exatamente. É um dos baluartes, né? Nós temos esse baluarte e aquele outro. Ele tem esse terrapleno, onde tem os baluartes e a Praça d'Armas fica no meio. Também nós conseguimos... Forte Orange para a gente fazer um documentário lá. Nessa pintura, do artista Valdir Costa, já falecido, ele representou Forte Orange, né? Nós podemos ver os 4 baluartes e a Praça d'Armas e a capela do... Tem seguramente uns 45 anos que eu fui nesse forte. Eita! Eu escrevi meu nome lá, vou ver se está ainda. Tem uns 45 anos. Certo. Essas armas aqui... são exemplos de armas brancas do século XIX, né? Mas já era para guerra, essas coisas. E o destaque, temos 2 destaques. Aqui é uma misericórdia, que servia para você realmente tirar a vida do indivíduo já moribundo, né? Sangue de Cristo. Seria, enfim... você colocava aqui na clavícula. Na clavícula, E esse daqui era um sabre do guarda do engenho Monjope. Aquele engenho que nós vimos no começo, na sala, com aquela imagem grande, né? Que tem ainda todos os elementos do engenho colonial. O engenho Monjope. Foi do guarda do engenho Monjope. E outros destaques dessa sala são... Essas que são coladas Não, é porque é pesado mesmo. Não, colada não. Nós temos essa parte aqui, nosso acervo etnográfico indígena, né? Nós temos esse arco, flecha e remo. E os índios usavam. Foi doado para o museu, né? Para os membros do Instituto Histórico. Isso lá para o século... Não, foi no século XX já. O povo Carnijó de Águas Belas, que é... Não, que foram doados no século XX, né? Mas são armas antigas. Provavelmente eles produziam no período ainda. O povo Carnijó, o Funiô, né, eles têm uma ocupação lá em Águas Belas muito antiga, né? Desde o período colonial, aquela área foi inserida a essa comunidade, né? Esse povo indígena. Aí esse daqui é uma urna funerária pré-colonial, do sepultamento secundário, né? Aí quem que morria aqui para aí? É uma das diferentes práticas que existem no período pré-colonial, né? A gente não sabe dizer quem era a pessoa, é um período que nós não temos... A única documentação que temos desse período é a documentação arqueológica, né? Não tem nenhum documento escrito, por exemplo. Mas o que nós sabemos é que o indivíduo que vinha a falecer... era colocado no local para decomposição dos tecidos moles. Às vezes havia cremação também. Entendi. Nesse caso não houve. Aí depois da decomposição dos tecidos, né, da pele e do músculo, os restos mortais eram retirados e colocados nessa urna funerária para enterramento, né? Aí como é em 2 partes... Funcionava então como um ataúde, como um caixão. Para que o pessoal possa entender. Um caixão só que em formato... Até hoje, quando o cidadão é cremado,
A cinza dele é colocada numa urna funerária, né? Exatamente. Aí essa é a urna funerária indígena. Isso aqui? Esse daqui são material lítico pré-colonial daqui da região. Foi doado por um arqueólogo já falecido chamado Armand François Laroche, ainda na década de 50. Aí nós temos artefatos polidos e lascados. Certo. Aí outro destaque dessa sala é ainda essa parte sobre os engenhos. Esse fuso de farinha, né, como a gente conversou agora há pouco, era uma parte fundamental da alimentação dos engenhos antigos, né? Fundamental, tanto para os negros como para os índios. E para o senhor de engenho também. O senhor de engenho também. Assim, era uma questão que o fato de serem, geralmente, portugueses, talvez não tivessem essa prática de comer farinha, porque eles eram europeus, né? Mas... Aí, assim, mas aqui uma questão é que você estava na colônia, um dos argumentos lá sabe aquele Josué de Castro, autor de Geografia da Fome, né? Um dos argumentos que ele coloca muito importante é o seguinte: as melhores áreas do Nordeste açucareiro, do litoral nordestino, dessa Mata Atlântica, para a agricultura era utilizado para cana. Ou seja, era uma minoria que era usada para roça, para alimentação. Ou seja, a oferta de comida era muito limitada. O que tinha, eles tinham que comer. A farinha era a base de alimentação de todo mundo. Até hoje, né? No Nordeste até hoje. A gente gosta de uma farinhazinha. Oxe, demais. A feijoadazinha, uma coisa... Eu vou almoçar já, vou colocar uma farinhazinha. Rapaz, eu já deu até uma fomezinha aqui agora. Aí, assim, outro destaque aí, para não deixar de falar, esse daqui é um fuso de casa de farinha, essa estrutura ficava presa numa outra de madeira aqui, você girava ela e pressionava com essa parte aqui a mandioca já ralada, né, para tirar todo aquele caldo. E passar essa parte sólida que ficava para como é que se chama? Para a assadeira, né? Naquele processo você produzia a farinha. Secamento, né? Você no forno, né? No forno da casa de farinha. Aí bota a farinha em cima daquele cimento e todo mundo fica lá com exatamente. Uma espécie de espátula bem grande de madeira, né? E era um processo da farinhada, que era um processo popular, um processo de festa. O pessoal de noite, às vezes, virava a noite fazendo a farinhada. Era uma coisa que reunia, um saber indígena, um saber de origem africana. Tem esse hibridismo nesse contexto das casas de farinha. A gente vai para a senzala agora? Não, a gente vai falar agora dessas formas de pão de açúcar. Agora que eu lembrei. Essa daqui é do século XVIII e essa do século XIX. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Forma de pão de açúcar. Porque o pão de açúcar é depois que está consolidado, né? Sim. E a forma para poder fazer. E a forma para poder fazê-lo. Essa daqui é do século XIX, é uma forma metálica, e essa daqui é do século XVIII, essa de madeira, ela é mais antiga. Essa de madeira é mais antiga que Caroá. Exatamente. Ela foi uma doação. Essas duas foram uma doação do seu Zé Santeiro. Ele é o maior colecionador de arte barroca do Brasil, do mundo, talvez, de arte barroca colonial, né, do mundo. Ele chegou aqui no museu, nos fez teve uma grande sensibilidade, a gente ficou muito feliz por ter essas duas doações dessas formas de pão de açúcar aqui. Aí, assim, depois do processo da moenda da cana, passava pelos tachos, né, onde esse material, o caldo de cana era esquentado. Fazer o melaço. Exatamente. O mestre de açúcar sabia o ponto exato, quando adicionar, inclusive, era um pouco de cinza, às vezes, calcário, para fazer o processo, né, do açúcar. Ele dominava a técnica de adicionar esses materiais no ponto correto, e quando estava naquele ponto, ele conseguia tirar o melaço e colocar nessas formas do pão de açúcar, né? Elas eram preenchidas aqui com melaço. Você pode observar que tem um pequeno orifício aqui, no fundo, justamente para cair a parte mais líquida, e a parte do açúcar mais nobre era a superior. Aqui era fechado com barro. E esse açúcar que ficava acima aqui, nessa parte superior, era justamente o açúcar branquinho, aquele açúcar claro, né? E quanto mais abaixo ele vai se tornando... o branquinho, que era o cristal branquinho, e tinha o mascavo. O mascavo, que era considerado de menor qualidade. Que, na verdade, é o melhor. Pois é, hoje em dia, esses valores se inverteram, né? É o melhor. Aí aqui, inclusive, nós temos uma parte de material arqueológico, que também foi conseguido ainda na década de 50 por doação. Essa daqui é uma parte do fundo de uma outra forma de pão de açúcar, essa de cerâmica.
Ah, entendi. Esse aqui é justamente aquele orifício do fundo. Ela era gigante, Grande, né? era grande. Ela tem 50 centímetros de diâmetro. Isaac, esses cachimbos? Era um costume o fumo, né? No período colonial. O pessoal fumava mesmo. Essa daí. Ali Inclusive, fumava, assim, de uma leitura mais clássica e tradicional, dizem que esses cachimbos aqui cerâmicos eram os cachimbos vermelhos utilizados pelas pessoas negras, né? Você consegue, inclusive, encontrar em iconografia pessoas negras fumando cachimbos, inclusive com... Ainda hoje tem esse hábito na África. Com uma piteira enorme, né? Uns cachimbos gigantes assim. E em contraposição aos cachimbos europeus, especialmente os holandeses, né? Eram os cachimbos de cor branca. Entendi. Que costumava se fumar. Nessa pintura flamenga do século XVII, você também vai encontrar muita representação de indivíduos fumando. Esse aqui é um púlpito da Casa de Câmara e Cadeia de Igaraçu, do século XIX. É um púlpito de? Da Casa de Câmara e Cadeia de Igaraçu, do século XIX. E aqui, seguindo, nós temos dois elementos para destacar nessa sala. Essa não... Aí, certo. Nessa última sala, na nossa visitação, nós temos dois elementos que destacamos. São esses marcos que delimitavam as terras do Senado do termo da Vila de Igaraçu. Essa área era uma área onde nenhum engenho poderia tomar posse, né? E ela todo indivíduo que quisesse ter direitos políticos precisava ter, no período colonial, uma casa, né? Uma edificação, um terreno na área das terras do Senado e pagar o foro à vila, né? Que é uma espécie de IPTU do período. Caso contrário, ele não poderia ter direito político nenhum, não poderia votar, né? Enfim, para os vereadores da Câmara. Esses aqui são os marcos divisórios que a gente encontrou. Seriam mais, mas aqui no museu nós conseguimos preservar 3. Eles têm uma estrutura específica, uma face deles tem escrito esse nome, Senado, né? Terra do Senado da Câmara da Vila de Igaraçu. Dessa face aqui nós temos o B, uma inscrição, né, na pedra, B de Brasil, a parte do Império Português em que ela estava sentada. Olha, 1782. 1782 é a data em que ela foi fincada, né, que ela foi colocada no local. Esse daqui não é o local original dela, ela só foi colocada aqui para exemplificar, para fazer compor a tipografia do museu. Sim. E talvez a parte mais importante seja essa face. 1782, mais 300 anos. É isso aí. Aí aqui, essa talvez seja a face mais importante, que ela que vai dar realmente a função prática desse marco. Aqui, essa face é o R de rumo. R de? Rumo. De rumo, né? Se você projetar isso aqui para frente, você encontrar o outro marco divisório. Com 3 ou mais, você conseguiria formar um polígono. Aqui, por exemplo, nós temos 3 deles aqui, né? Esse, vamos dizer que caminhava em linha reta, parava aqui. Ele tem a mesma estrutura e aqui vamos dizer que era a face onde existe o R de rumo. Aí ele caminhava para cá, para um outro marco, com 3 ou mais você forma um polígono que delimitava, que era a área das terras do Senado da Vila de Igaraçu. Aí essa era a função, era delimitar uma área. Engenhos também tinham esses marcos delimitatórios. Nós, infelizmente, não temos aqui. E aqui a última coisa que nós costumamos fazer na apresentação do museu, né, é esse senhor, que é o José Rufino Cavalcante. Ele foi... José Rufino Cavalcante. Exatamente. Ele foi governador de Pernambuco. Também, antes disso, foi ministro da Agricultura do governo Bessé. Tem nada a ver com aquele José Rufino que pegou Lampião, não, né? Talvez, viu? O senhor me pegou no pulo agora. Eu vou pesquisar. Vou pesquisar, mas eu acho que não, porque ele morreu em 21, né? Eu acho que Lampião, a captura dele foi 40. Por aí. Sim, eu tive até lá no local, na grota onde ele foi capturado. Eu preciso ir lá também. É muito legal, rapaz, é muito interessante, né? Vou lá para mostrar para o nosso povo do mundo inteiro, né? Pois é. Assim, ele tem uma vida... tenho certeza absoluta, ele não foi o cara do que pegou, porque ele morreu em 21 e realmente foi décadas depois que o Lampião foi capturado, certeza. Não foi esse aí. Não foi esse aí, não. Mas assim, a história do cangaço é outra coisa, né? O erro de Lampião dele ter ficado marcado acampamento naquele local super isolado, aí a volante conseguiu pegar ele, né? Enfim, foi uma série de pequenos erros que... Lampião se abestalhou. Talvez, não sei. Eu não vou falar com um homem desse se abestalhou, né? Mas realmente
foi uma fatalidade, né? Que levou a... Infelizmente foi. Foi, enfim. Mas o detalhe desse quadro é que ele foi governador de Pernambuco até 1921, quando ele falece, se não me engano, de tuberculose também. Ele foi ministro da Agricultura do governo Venceslau Braz. Ele era uma pessoa de pequena estatura, esse quadro seria de tamanho real, né? E o detalhe dele é que ele tem uma técnica de sombreamento nos olhos, que não importa o local que você esteja, ele sempre vai estar direcionado ao observador, né? O olhar dele, os olhos sempre vai estar direcionado. É um quadro muito, muito bonito. Pintado em 1920. Ele foi... mais de 100 anos. Mais de 100 anos e tá aí, ó. Ele foi avô do prefeito de Igaraçu, o Múcio Bandeira, que doou para esse quadro para o museu, né? Aí aqui nós finalizamos, né? Existe ainda essa terceira casa do século XVIII, né? Que compõe o museu, é nosso auditório. Isso é um auditório, né? Isso que eu ia perguntar. É o nosso auditório aqui do Museu Histórico. Inclusive, teremos uma palestra na próxima quinta-feira, né? Com dois pesquisadores. Rapaz, coisa boa. Dois pesquisadores. Eu vou até mostrar aqui o panfleto ao senhor. Dois pesquisadores holandeses que estão... Eu estou interessado na senzala. Na senzala? Certo. Mostra. Na verdade, mostro sim. Ela é minha sala, sabe? A sala da diretoria do Museu Histórico. Ela não é acessível à visitação, mas nós podemos... nós podemos... Vai dar para uma exceção. Pois Entendi. Te agradeço. Certo. Tá bom. Mesma coisa lá naqueles vereadores. Uhum. Aí eu cheguei e perguntei, rapaz, a gente poderia ver? Eu acho que ele gostou de mim, rapaz. Abriu acesso, eu entrei lá. A bênção do céu. Certo. Aí vamos lá, né? Até é assim, né, Isaac? Eu puxando outro. Pois é. Aí aqui a gente encerra a visita usual, né? Eu vou mostrar ao senhor aquele espaço. Então, o senhor vai gravando, né? Pode não? Seria bom a gente começar a gravação de lá. Sim, perfeito. Você vai filmar na selfie, né? Bom, pessoal, aqui a gente já está na senzala, tá? A gente está na senzala e vamos mostrar aqui, agora a sala da diretoria. Mas era a antiga senzala dos escravos. Então a gente vai mostrar para vocês isso agora. Pronto. Esse daqui foi um espaço adaptado, né? Isso aqui então era a senzala antiga, né? Se o senhor puder mostrar aqui, essa parte atrás do senhor... Que não era tão grande, né? Uhum. Eu acho que eles ficavam bem apertadinhos aqui. Com certeza. E não era bonito assim, né? O importante é a gente destacar que aqui, esse espaço aqui, o nível da sala vinha até aqui. Essa parte de cima, justamente aqui superior, era aquela sala que nós estávamos no circuito de visitação. Entendi. Aí seria aqui o piso e aqui o teto. Ela foi rebaixada justamente na reforma do museu. Aí ali onde tem aquela imagem, aquelas bandeiras, eles vão apontar aqui, ó. Aqui justamente nessa... Pode levantar um pouquinho? Aqui, onde tem essa imagem da prefeita de Igaraçu, a professora Alcione, né? Onde existia o óculo e servia para a entrada de ar. Aí seria isso. Essa porta que vocês estão vendo é um acréscimo moderno. Então, naquela época, Isaac, não tinha essa porta, não. Era fechado. Exatamente. Imagine, Isaac, o calor que era aqui dentro. Exatamente, era só o cômodo para dormir. Já é quente com essa porta que foi criada, mas essa porta que a gente entrou. Uhum. Você imagina isso aqui tudo fechado, com um montão de gente, que calor que era. Pois é. Né? Que calor. Então eu tô dentro da senzala de 1800. Talvez do século XVIII, né? Isso assim, é uma coisa que é necessário e importante salientar. Século XVIII. Que é importante salientar, que isso é... Esse piso é original. Não, justamente esse piso ele foi rebaixado. O piso original ficava a essa altura. Isso aqui foi tudo um acréscimo moderno. Então significa que a senzala era bem apertadinha? Exatamente, era desse daqui pro teto. Esse era o pé direito. Os irmãos negros ficavam envergados. Exatamente. Esse daqui é o local. É importante salientar que essa informação dessa aqui, se é a suposta senzala dessa casa, é uma informação oral. A gente não tem fonte documental para dizer isso. Sim. Era também um costume. Uma coisa horrível, eu vou dizer agora, mas era como pensado na época. A pessoa escravizada era considerada um bem, era um objeto, mas um objeto de valor. Porque trabalhava para eles. Pois é, se você colocar esse indivíduo num local úmido, muito ruim, ele fica doente, vem a falecer. Era também costume que desse um local no fundo da casa, o terreno dessa casa é até um rio que fica aqui embaixo, para ele construir um mucambo.
uma casinha de taipa de pau a pique que ele poderia residir, né? Aí, assim, a história oral, a oralidade, essa tradição fala que seria aqui, mas existe essa possibilidade também de, aqui no fundo, nesse terreno que ia até o rio, de vários metros, existiu uma casinha de pau a pique, onde esse indivíduo escravizado deveria residir. Porque na verdade eu acho que não cabia todo mundo aqui, porque é pequeno, né? Agora, aqui seriam algumas pessoas escravizados domésticos, não eram escravos do eito, não era escravo de corte de cana. Esse daqui é uma casa urbana, não é uma senzala doméstica. Exatamente. Significa que quem cortava a cana não sofria mais. Com certeza. Meu Deus. Assim, é o sofrimento de toda forma, é escravizado, a pessoa não é livre. Mas diferente, né? O do eito realmente tinha até uma perspectiva de vida muito pequena, né? Muito pequena. Pois é, às vezes 8, 10 anos. Pelo estresse, né? 8, 10 anos no serviço, né? A comida também era ação, né? Eles tinham direito, várias aves aqui, a um dia na semana para cuidar da própria alimentação, né? Não é fácil não, rapaz. Deixa eu mostrar, posso mostrar a nossa prefeita? Pode, sim, à vontade. Como é o nome dela, Isaac? Elcione Ramos. É o segundo mandato dela. Como é? Elcione Ramos, é o segundo mandato dela. Elcione Ramos, é o segundo mandato, né? Exatamente. Começou agora esse ano. Significa que é com boa prefeita, né? Se não, tá... Com certeza, né? Segundo mandato, né? Auxiliando o museu. E aqui, como estamos aqui, essa é a cidade irmã de Igaraçu, Viana do Castelo. O fundador de Igaraçu, Afonso Gonçalves, veio dessa região, no norte de Portugal. Entendi. Estamos em Igaraçu. Quanto conteúdo nós temos aqui, viu, Isaac? Obrigado. Veja que a gente está falando há mais de uma hora. Ainda tem muita coisa para falar. E ainda teria muita coisa para falar. Muito bom, Isaac. Obrigado por você me mostrar a senzala, é uma coisa restrita de vocês. Aqui, pessoal, aqui é a diretoria do museu. Isaac, gentilmente, me trouxe aqui, mas é uma coisa bem é mais de funcionamento, administração interna, né? E ele fez a bondade de mostrar isso pra gente. Ok? Isaac, e agora, para onde que a gente vai? Tem mais alguma coisa? Não. Aqui... Pronto, então, vamos encerrar essa parte aqui, não é? E agradecendo, Isaac. Agradecendo a você e a toda a diretoria. Cadê? Deixa eu filmar o Isaac. Isaac, pode fazer suas considerações finais. Obrigado pela visita, né?